Fala pessoal, regressando aqui aos estúdios da Voz Trabalhadora para repercutir os últimos fatos aí, os acontecimentos. Fim de semana não para, né, pessoal? Não para. Vou trazer aqui, ó, últimas repercussões do caso das emendas parlamentares, é o assunto do momento, né? O Paulo Pimenta gravou um vídeo aí hoje, estou gravando aqui no domingo, né? O Paulo Pimenta gravou um vídeo perguntando quando Bolsonaro será preso. Vou trazer para repercutir com vocês. E vou fechar o programa, pessoal, trazendo aqui uma recordação do Brizola falando sobre violência, gente. O Brizola avisou há 40 anos atrás, pessoal. Lá na década de 80, o Brizola avisou e vaticinou tudo o que está acontecendo, deu não só o problema, como deu a receita para que não acontecesse o que terminou acontecendo no Brasil. Então, muito interessante a gente ouvir o Brizola de 40 anos atrás e ver que realmente era um homem à frente do seu tempo, né? Mas essa questão das emendas, pessoal, essa questão das emendas, tá? Vamos trazer as últimas notícias aqui, repercussões. Antes eu vou pedir para vocês chegarem deixando a curtida e comentários no chat, tá, pessoal? Não sabe o que vai comentar? Diga de que cidade estão assistindo. Isso aqui é bem importante para nós, tá, pessoal? Mas o que eu quero tratar das emendas aqui com vocês? Quero começar trazendo uma notícia aqui, pessoal, da Agência Brasil, tá? O que me surpreendeu hoje? A primeira notícia que eu li aí no começo da tarde, eu li Flávio Dino liberou. Aí, como imprensa, Flávio Dino liberou as emendas, aí eu pensei, poxa vida, mas o Dino baixou a cabeça para as oligarquias, para o Lira, né? Será que o Flávio Dino baixou? Fiquei triste quando comecei a ler as manchetes. Fui estudar o caso, ver o que realmente tinha acontecido, até para poder repercutir aqui com vocês, né, pessoal? E qual a minha surpresa? Qual a minha surpresa? Quando eu vejo que não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi bem isso. Flávio Dino não liberou as emendas. Aí eu fui buscar, tá? A notícia que eu vou trazer para vocês aqui, ó, é da Agência Brasil, tá? Dino libera parte de emendas de comissão bloqueadas, recursos empenhados até 23 de dezembro poderão ser executados, tá? E há 5 horas atrás, agora há pouco, saiu a notícia na página do STF, que eu vou trazer para vocês no final desse tópico aqui. E o título da notícia na página do STF é o seguinte: STF, não é Flávio Dino, é STF, mantém bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem regras jurídicas, mas libera parte dos recursos. Então, vocês vejam como um fato pode ter várias abordagens diferentes, e eu quero exatamente trazer essa questão aqui, tá, pessoal? Essa questão, as diferenças de abordagens, a grande imprensa dizendo que o Flávio Dino liberou as emendas, as manchetes são nesse sentido, Flávio Dino liberou as emendas. Aí, pô, tu olha e te decepciona com o Flávio Dino, né? Aí tu começa a ver ali a Agência Brasil, que tem um pouco mais de compromisso com a verdade, dizendo que libera parte das emendas, tá? E a página do STF, que é a fonte primária. Qualquer notícia envolvendo o ministro de STF, a gente tem que ir lá na página do STF buscar notícia. A página do STF diz que o STF mantém o bloqueio definitivo das emendas de comissão que não obedecerem às regras jurídicas. E aí eu tenho até abrir aqui a decisão do Flávio Dino. Então eu estou com todo esse material aqui para repercutir com vocês, tá, pessoal? Fiquem aqui. E ainda tem a Heloísa Vilela comentando o procedimento do Arthur Lira em relação a essas questões aqui. Vamos iniciar aqui, ó, pessoal, ouvindo essa notícia. Ó. A Agência Brasil coloca aí a imagem do Dino. E eu vou trazer aqui a notícia, a versão áudio, enquanto eu vou passando Dino aqui. libera parte de emendas de comissão bloqueadas. Recursos empenhados até 23 de dezembro poderão ser executados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino liberou parte dos 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão bloqueados desde a semana passada.
Em nova decisão, o ministro liberou o pagamento de recursos empenhados, autorizados, até 23 de dezembro, data em que Dino suspendeu a liberação das emendas de comissão. No texto, Dino determinou a liberação para não causar mais transtornos a entes públicos, empresas e trabalhadores que esperavam os recursos das emendas autorizadas antes do bloqueio. A fim de evitar insegurança jurídica para terceiros, entes da federação, empresas, trabalhadores, fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado como emenda de comissão, até o dia 23 de dezembro de 2024, salvo outra ilegalidade identificada em cada caso concreto, escreveu o ministro. Apesar da liberação, Dino citou nulidade insanável no ofício encaminhado pelo Congresso Nacional ao Palácio do Planalto que indicou as emendas de comissão sem avaliação das comissões temáticas do Parlamento. Isso porque, pelas regras atuais, as emendas de comissão precisam ser aprovadas pelas comissões temáticas correspondentes, com a aprovação registrada em ata. Fica evidente a nulidade insanável que marca o ofício encaminhado pelo Congresso ao Executivo. Os seus motivos determinantes são falsos, o caráter nacional das indicações das emendas, exigido pela Resolução 001/2006, do Congresso Nacional, não foi aferido pela instância competente, as comissões, e o procedimento adotado não atende às normas de regência, destacou o magistrado. Saúde. Em relação às emendas para a saúde, Dino autorizou, até 10 de janeiro, a movimentação dos recursos de emendas já depositados nos fundos de saúde, independentemente das contas específicas. A partir de 11 de janeiro, no entanto, não poderá haver nenhuma movimentação a não ser a partir das contas específicas para cada emenda parlamentar, conforme anteriormente deliberado pelo Supremo. Dino também autorizou o empenho imediato, até 31 de dezembro, das emendas impositivas, que excluem as emendas de comissão, para a saúde, mesmo que não haja contas específicas. No entanto, o ministro reiterou que as contas específicas serão exigidas para as fases seguintes de execução das emendas impositivas, a liberação, quando o governo verifica se o serviço foi executado, e o pagamento. Em agosto, Dino determinou, por sugestão do Tribunal de Contas da União, TCU, a abertura de contas específicas para facilitar a rastreabilidade das emendas de saúde. Então tá aí, né, pessoal? Importante a gente trazer aí essa notícia, e da notícia fica bem claro o seguinte, né? O Flávio Dino entende que há nulidade insanável naquele ofício encaminhado pelo Arthur Lira com a assinatura dos líderes de comissão. A nulidade insanável qual é? É que tem que ter decisão, tem que ter deliberação dentro de cada comissão sobre a conveniência das emendas a serem encaminhadas. Então, o que foi encaminhado ali é totalmente nulo. É isso que o Flávio Dino está dizendo, e continuam bloqueadas essas emendas. Ele liberou as emendas da saúde, que já tinham sido empenhadas na data em que ele profere a decisão, lá no dia 23 de dezembro, e até o dia permite a liberação das emendas da saúde até o dia 10 de janeiro, a movimentação dos recursos já depositados nos fundos de saúde. A partir daí, só com contas específicas para aquela emenda. Porque o que estava acontecendo aqui, pessoal, que acho que o pessoal talvez não compreenda. Cada emenda é um processo diferente. Só que como é que estava acontecendo? O Congresso mandava as emendas, antes até mandava via Pix, né? O Congresso não, o Poder Executivo, né? O Congresso solicitava ao Executivo que liberasse os valores e o Executivo depositava lá na conta de determinada prefeitura e se misturava com a verba geral do caixa da prefeitura. O Supremo, desde agosto de 2023, lá quando a gente teve aquela grande reunião com com o Lula, com o presidente do STF, com o Lira, com o Pacheco, o Gonê estava presente, os ministros do STF, fizeram aquela reunião, estabeleceram uma série de diretrizes para as emendas, e uma delas é que as emendas têm que ser depositadas, cada emenda, numa conta específica, numa conta onde só circule aquela verba da emenda. Para quê? Para facilitar a rastreabilidade, para facilitar a transparência, para facilitar a prestação de contas, para facilitar a fiscalização. E, obviamente, que os parlamentares, especialmente a turma do Centrão, do Arthur Lira, não querem que tenham essa rastreabilidade, não querem que seja depositado em contas específicas, porque aí fica impossível fazer o cambalacho que é feito com essas emendas. Então, o Flávio Dino definitivamente está dando um checkmate na questão das emendas. A liberação que foi feita agora, como a notícia traz ali, é parcial, é apenas daquelas valores que já tinham sido empenhados, que já tinham sido liberados para os fundos da saúde. Essas, o Flávio Dino está autorizando ali
uma modulação de efeitos, está dispensando essa questão da conta específica, por todo incidente que aconteceu. É bom a gente lembrar que o Lira foi pessoalmente conversar com o Lula lá no Palácio da Alvorada, o senador Omar Aziz e outros senadores foram conversar com o Flávio Dino, tentando viabilizar uma liberação das emendas. Então a gente tem que entender que aí há uma série de um jogo de interesses envolvidos, mas o importante aqui, pessoal, é a gente ter a certeza de que o Flávio Dino não liberou. Se vocês lerem em algum local, se vocês assistirem alguma reportagem, Flávio Dino não liberou as emendas de forma indiscriminada. Ele só libera especificamente aquelas emendas voltadas para a área da saúde e que já haviam sido empenhadas. Então é bem diferente dessas manchetes que a gente tem assistido aí. Quero continuar aqui, ó, pessoal, trazendo a Heloísa Vilela, num programa de sábado, do último sábado agora, portanto foi antes dessa nova decisão do Dino, mas é interessante que a Heloísa Vilela, eu gosto muito da Heloísa, né, pessoal? Ela faz uma análise muito interessante aqui das declarações que o Arthur Lira deu após a primeira decisão aí do Flávio Dino trancando as emendas. Vamos ver aqui, ó. Ao fim, a gente tem que analisar cada frase do Lira para ver os absurdos contidos nessas declarações. A primeira delas que mais chama a minha atenção era quando ele pergunta o que era mais importante naquela semana. Votar as propostas do governo, né, que era a regulamentação da reforma tributária, o corte de gastos e etc., ou tratar do tema das emendas. Ele coloca em oposição como se houvesse essa oposição, como se o Congresso tivesse parado de tratar do problema das emendas para tratar do problema da pauta, o que é uma grandíssima inverdade, para não dizer uma enorme mentira, uma tremenda patifaria, porque o que eles fizeram foi tratar das emendas por debaixo dos panos, de forma escondida, até sem o conhecimento de alguns partidos políticos, como o Partido Novo e o PSOL, que não foram chamados para a confraria dos 17 pessoas que subscreveram essa patifaria. Então, o que aconteceu foi que a gente não pode se esquecer disso. Não foi o STF que saiu em campo e disse: eu vou parar esse negócio. Houve um pedido do PSOL e do Novo para avaliar o que estava acontecendo, suspender os pagamentos e averiguar. Outra grande inverdade que ele diz é que tudo foi feito de acordo com as normas, de acordo com as exigências do STF, que exigiu mais transparência e rastreabilidade das emendas. Não tem nenhuma coisa nem outra. E pior ainda por cima, além de pedir a liberação do dinheiro que estava retido, ainda incluíram ali de contrabando 180 milhões de reais, sendo que 40% desses 80 milhões vão para Alagoas. Então, assim, a história do Dino também chama muito atenção, porque ele fica dizendo o tempo todo: foi tudo feito em acordo com o governo federal, foi tudo feito em acordo com o presidente Lula, foi tudo feito em acordo com os ministros do governo Lula. Ele está tentando dividir a responsabilidade com o governo para dizer que, então, é só uma implicância do STF. Acontece que o governo já disse que não vai recorrer da decisão do Dino. O ministro Padilha declarou: não é necessário recorrer. A Advocacia Geral da União já analisou essa história e disse que não precisa recorrer. Como quem diz: o Dino está certo, não posso fazer nada, tenho mais é que ficar quieto aqui e esperar essa briga terminar. Então, assim, é um absurdo, e agora vamos ver no que vai dar. Eu acho até que o Lira não vai pessoalmente ao STF conversar com o Dino. Ele vai mandar o jurídico da Câmara conversar com o STF. Não sei se ele vai lá pessoalmente. Me parece que não, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei como é que ele vai querer gerir
essa negociação. Mas até onde eu estou vendo, não tem negociação. É lei. Ou cumpre a lei ou nada feito. E o Dino não vai voltar atrás. Acho muito difícil. O Arthur Lira não foi conversar com o Dino e o Dino não receberia ele, eu acho, sabe? O Dino não receberia, salvo se for numa reunião com outras pessoas, né? Galera, deixa a curtida aí, tá? E diga que cidade estão assistindo, isso aqui é importante para nós. Para fechar, eu tô aqui com a decisão aberta, ó, pessoal, a decisão do STF, do Flávio Dino. Fiz questão de trazer para vocês aqui para a gente analisar junto. E como a Heloísa Vilela disse, ó, é inegociável, o Dino não voltará atrás. Eu quero insistir com vocês, ó, a notícia do site do STF diz assim, ó, STF mantém o bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem regras jurídicas. Tá? Dino autoriza o empenho das emendas de comissão realizadas antes do dia 23 de dezembro. Tá? Foi isso que ele autorizou, apenas isso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para que vocês possam ler junto comigo aqui. Então, eu quero trazer aqui, ó, são 12 páginas, tá, gente? E de fundamentação robusta aqui, ó. Tem aqui todas as partes que estão envolvidas, né? Aí começa a decisão, ele faz uma introdução, lembrando que a Rosa Weber aqui inicia o processo, né? Lembra tudo que aconteceu, a reunião em agosto de 2024, quando ele suspende a decisão, a reunião com todos os poderes, faz uma síntese do momento processual, dizendo que o PSOL e o Partido Novo formularam requerimentos, né? Então traz ali uma síntese do como está o processo e passa a analisar, né, as inconsistências e contradições nas petições da Câmara dos Deputados, né, que é exatamente a petição. Vocês lembram que o Flávio Dino deu até às 20 horas da sexta-feira, né, para que a Câmara dos Deputados se manifestasse. A petição foi apresentada na sexta-feira, 27 às 19h50, né? E o Flávio Dino frisa aqui, ó, verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário, certamente inédita. Certo, pessoal? Olha, os termos são duríssimos, os termos. Vocês estão conseguindo ler aqui, pessoal? Acho que dá, né? Então aqui, ó, verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário certamente inédita, frisou o Flávio Dino. Certo, pessoal? As petições contêm incoerências internas, contradições com outras peças constantes dos autos e, o mais grave, confronto com a ordem jurídica pátria. Então, assim, este parágrafo aqui diz tudo sobre a compreensão do Flávio Dino em relação ao que está acontecendo nesse processo das emendas, né, gente? E aí ele segue analisando as petições, né, a improcedência dos argumentos, né, descabimento do argumento de que a lei de diretrizes orçamentárias não prevê a obrigação da aprovação das indicações das emendas de comissão pelas comissões, inclusive isso eles sustentaram, gente. Olha que absurdo, né? Que absurdo. Que absurdo. Então, ele refuta argumento por argumento, ó. Suficiência do argumento de que as indicações dos líderes da Câmara foram referendadas pelas bancadas. Não foram, né? Não foram. Então, é substanciosa, ó. Substanciosa. Fala em teratologias, ó. Teratologias, que são procedimentos jurídicos absurdos, né? Quando um juiz diz que é teratológico, né, pessoal? E avança. Aí ele avança aqui, ó, deliberações sobre as petições apresentadas pela Câmara em face dos questionamentos formulados. Lembrar que ele fez 4 questionamentos ali, né? Aí ele refuta. E item 5, sobre as emendas impositivas para a saúde e sobre os recursos já depositados nos fundos de saúde. Aí é nesse termo, nesse item aqui precisamente, que ele autoriza, né? Autoriza aqui até o dia 10 de janeiro de 2025 a movimentação
dos recursos já depositados nos fundos de saúde, independente das contas específicas, mas reafirma que a partir de 11 de janeiro não poderá haver qualquer movimentação a não ser a partir das contas específicas para cada emenda parlamentar. Então, ele coloca um freio definitivo nessa questão de depósitos de recursos fora de contas específicas, que a gente já comentou antes, né? E autorizou o imediato empenho, que é diferente de liberação de recursos, até 31 de dezembro, das emendas impositivas, que não são as de comissão, mas as impositivas, para a saúde, especificamente para a saúde, independência da existência de contas específicas. Contudo, serão exigidas para os pagamentos a serem efetuados em face dos empenhos. Então, deverão ser feitos os pagamentos em contas específicas. E aqui é o grande ponto: a conta específica acaba com boa parte da possibilidade da farra das emendas. Boa parte da possibilidade. E aí eu trouxe aqui a conclusão, que é o item 6, que é a última página praticamente, que ele frisa ali a importância, né, do procedimento atender os recursos legais. Ele fala que não se trata de interferência judicial, mas de um dever irrenunciável do STF, né, assegurar que não haja o império de vontades individuais ou a imposição de práticas concernentes ao constitucionalismo abusivo de índole autoritária e apartada do interesse público. Isso aqui é um direto na cara do Arthur Lira, né? Esse item 21 aqui da decisão, né? Práticas concernentes ao constitucionalismo abusivo e de índole autoritária e apartada do interesse público. Ele está se dirigindo diretamente ao Arthur Lira aqui, né? Aí no 22 ele recorda que por deliberação da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive o processo legislativo de emenda constitucional está sujeito à análise de constitucionalidade por parte do Supremo, né? E por fim, ele traz ali a questão do orçamento, né, que é o que ele deve ser aprovado pelo Legislativo e, de regra, ser executado pelo Executivo, né, trazendo aqui uma mensagem também muito importante contra as emendas. Certo, pessoal? Certo? É isso. Espero que tenha sido esclarecedor aí. Achei que era importante, né, trazer este material, essas notícias, trazer a própria decisão para a gente poder ler aí, né? Que podem ter certeza, pessoal. Hoje, esse vídeo vai ser publicado agora na segunda-feira, vou publicar cedinho na manhã, estou gravando aqui no domingo de noite, aqui no final de noite. Vocês podem acompanhar isso aqui durante essa segunda-feira. Muita notícia vai vir dizendo que o Flávio Dino liberou as emendas, que o Flávio Dino deu para trás, que o Arthur Lira venceu a batalha. Então, quem assistir esse programa já está sabendo que é tudo mentira, esse tipo de notícia. E não porque eu estou dizendo aqui, porque eu estou provando, porque eu estou trazendo a decisão do Flávio Dino. Eu acho que é importantíssimo isso aqui, a gente trazer a decisão. Não o que outras pessoas estão dizendo sobre a decisão, a gente está lendo junto a decisão. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Espero que tenham gostado, não tenham me abandonado. Não me abandonem, por favor, tá? Deixa eu convidar vocês aqui, a se cadastrarem nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? O link está aqui na descrição do vídeo. É só tu clicar ali nos links, te cadastra lá, que é muito importante para nós. Estamos chegando em 800 pessoas em cada um desses grupos. Hoje, no domingo, aí a gente postou o link de vários vídeos que foram publicados aqui no canal, né? E a gente tem usado muito para publicar os links das lives, né? Que o YouTube de vez em quando não notifica, né? Então é importante isso aí. E outro convite aqui, pessoal, seja um membro do canal. R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Tu entra para uma comunidade que está já com 300 pessoas, nós estamos tentando chegar a 500 aí. E é um valor módico, tá, pessoal? Então, quem puder aí contribuir com R$ 1,99, contribui demais com o nosso canal. Demais. Vamos avançar, pessoal.
Paulo Pimenta, conhecem o Paulo Pimenta aí, ó? Tá chegando, vídeo gravado neste domingo, trazendo perspectivas para o 2025. Antes de soltar, quero que vocês cheguem deixando a curtida e comentários no chat, tá, pessoal? Comentários pode ser aqui, ó, a cidade que vocês estão assistindo ou a resposta para essa pergunta aqui do Paulo Pimenta. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? 5 segundos para vocês irem no chat e comentarem, ó, dizerem ali em que mês de 2025 Bolsonaro será preso. Diga no chat aí. Disseram? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí então vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente, né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso, não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, para o ano novo, eu fiz questão aqui de dizer para vocês, né, a previsão. Francisco está falando aqui 8 de janeiro. 8 de janeiro não dá tempo, gente. A não ser que ele cometa um outro crime, né? Obstrução da justiça, interferir na produção das provas, né? Mas a minha dúvida, né, é o mês que o Bolsonaro será preso. Na minha aposta é que ele será preso em setembro, que é o prazo para poder correr até lá, né, o processo. Gente, olha lá, o pessoal me cobrando aqui, né? Olha, pessoal, eu não sei, o Paulo Pimenta está falando aí em setembro, né, a previsão dele seria com julgamento definitivo do processo. Acho que é um prazo razoável, mas acho que pode ser antes, hein? Acho que pode ser antes. Acho que a gente pode ter aí um julgamento, quem sabe, até julho, agosto, talvez, né? E a expectativa, efetivamente, é de que seja em 2025, né? Este julgamento aí dos 40 indiciados pela trama golpista, né? O Paulo Pimenta falou que eram vários, né? São 40, número simbólico, né? Foram 37 na primeira indicação e depois teve mais 13 indiciados ali. E tem o processo das joias, tem o processo da falsificação do cartão de vacina, né? E a gente ainda tem a expectativa de que corra um processo de responsabilização
penal, criminal, em relação à questão da pandemia, né? A recomendação do uso de cloroquina. Hoje eu estava vendo de que foi deletado o site no qual havia um pseudo-médico aí que fazia recomendação de cloroquina. Hoje eu vi essa notícia. Foi deletado esse site aí do indivíduo que recomendou o uso da cloroquina. E é bom lembrar que o Ministério da Saúde brasileira, gente, durante a pandemia, o Ministério da Saúde chegou a recomendar durante um bom tempo o uso de cloroquina. É bom a gente lembrar que verbas públicas foram utilizadas para que as Forças Armadas produzissem cloroquina para utilização em pacientes de Covid. Então, isso aqui não pode ficar impune, gente. Eu não posso acreditar que a gente vai ter impunidade em relação a esses canalhas que estiveram à frente das políticas sanitárias do Brasil durante a pandemia. Jair Bolsonaro, o Pazuello, quem mais? Me ajudem aí, pessoal. E todo mundo que recomendou cloroquina, né, gente? Que definitivamente não existia nenhuma dúvida, não existia dúvida alguma de que a cloroquina não só não era eficaz para o combate ao Covid, como ela colocava em risco a saúde das pessoas. E pessoas morreram usando cloroquina, gente. Então isso aqui é muito grave, eu espero que não fique impune, né? Também essa questão. Mas o Paulo Pimenta, voltando ao tema central, né? Em que mês Bolsonaro será preso, Paulo Pimenta está apostando em setembro aí. Eu acho que talvez esse processo possa ter uma solução até antes desse prazo aí, mas a gente espera que seja em 2025, né? Que não vire para 2026 sem o julgamento desse processo. Que a gente atue de forma mais enfática no sentido de garantir que a população do Rio Grande do Sul saiba todas as informações sobre o trabalho de reconstrução no Rio Grande do Sul e quais são as obras que estão sendo inauguradas, que estão sendo anunciadas, importante, com recurso federal, e que ou prefeitos ou mídia do estado, mídia regional, não informa a população que a gente está falando de dinheiro federal, né? Ontem teve a inauguração de uma ponte importante entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Eu vi a mídia regional, né? Uma ponte que custou ali em torno de 5 milhões, um pouquinho mais, 4 milhões e meio são recursos do governo federal. 4 milhões e meio são do recurso federal. Mas se tu lê a matéria, fala nas prefeituras, fala na comunidade, fala na associação comercial, mas não diz ali que a ponte inaugurada ontem entre Bento Gonçalves e Cotiporã, 4 milhões e meio, um pouquinho mais do que isso, é dinheiro do governo do Lula. E sabe o que me incomoda, gente? É que na hora de vir pedir o recurso, mesmo os prefeitos da região me procuravam quase que diariamente, pedindo para que eu acompanhasse a aprovação do pedido, do plano de trabalho, né? Na Defesa Civil. Aí a gente aprova o plano de trabalho, agiliza, libera o recurso, mas como eles mentem muito para a comunidade, como eles mentem que o governo federal não apoiou, que o governo federal não tinha, né, cumprido aquilo que se comprometeu, na hora da inauguração, eles precisam omitir das pessoas, eles precisam mentir para as pessoas, precisam omitir das pessoas, que na realidade é graças ao governo do presidente Lula, que graças ao trabalho que nós fizemos, que o trabalho da recuperação do Rio Grande do Sul está acontecendo, e está acontecendo com agilidade, com rapidez. Eu vou me dedicar agora a acompanhar mais de perto estas inaugurações, essas obras. São 1.200, gente, 1.200 planos de trabalho aprovados na Defesa Civil, para o governo do estado e para as prefeituras. E o que eu me dei conta é que aquelas pessoas que me procuram pedindo o apoio do governo federal
para aprovar um plano de trabalho, para liberar um recurso, na hora que o dinheiro é liberado, omitem da sua comunidade a participação do governo federal no trabalho da reconstrução. Eu não quero, gente, né? Eu quero que a prefeitura seja valorizada. Eu quero que o governo do estado seja reconhecido naquilo que fez. O que eu não aceito, eu não vou aceitar, é essa tentativa de omitir do povo gaúcho a informação necessária sobre aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente vai fazer. Então, gente, eu vou acompanhar de perto e vou fazer questão, se for necessário, eu vou desmentir prefeito, liderança, que não informar a comunidade o recurso federal que está sendo utilizado na sua região no trabalho da reconstrução, certo? Lá na minha região, essa semana, sexta-feira, sábado, teve um ato lá, o vice-governador estava presente, prefeitos estavam presentes, foram anunciadas uma série de coisas, ninguém informou para a população, ninguém disse para a população de tudo aquilo que foi anunciado lá, o que é recurso do governo Lula. Eu vou, a partir de amanhã, eu vou dar uma série de entrevistas, né? Vou dar uma série de entrevistas nas rádios da região, explicando para a população que eles se esqueceram de informar as pessoas, né? Que eles se esqueceram de informar as pessoas. O camarada está me perguntando, por que a gente não informa? É claro que a gente informa, gente. Claro que a gente informa. Agora, você tem uma cidade, você tem 2, 3 rádios da região, você tem um jornal da região, você tem as lideranças da região, todas elas trabalhando para não informar de forma adequada para a população o que está acontecendo. O que a gente precisa fazer? Precisa também que a nossa gente, que o nosso povo, que as nossas lideranças também façam a sua parte. É isso. Não vamos imaginar que vai ser só com comunicação institucional que as coisas vão chegar. O nosso pessoal tem que fazer a sua parte, gente. E disputar a narrativa daquilo que o governo está fazendo. Isso não é só para o Rio Grande do Sul. Nós temos que trabalhar forte. Nós temos que fazer questão. Temos só parar aqui para dizer, né? Temos aqui na Voz Trabalhadora, temos trabalhado muito forte, né? Inclusive fizemos a divulgação aqui lá no nosso Instagram. Quem não está inscrito no Instagram da Voz Trabalhadora, se inscrevam lá, a gente publica muita notícia lá, faz muita divulgação do que vem acontecendo, né? Tanto na política nacional quanto na geopolítica. Sigam lá o nosso Instagram, pessoal. Sigam que está muito bom, modéstia à parte. Mas aqui é essa notícia da última semana, né? O governo federal lançando aí o fundo para a recuperação da infraestrutura no Rio Grande do Sul. E é um fundo de prevenção também, né? Obras de prevenção contra as cheias, né? O valor de 6,5 bilhões, né? Foi anunciada na sexta-feira e beneficiará, além de Porto Alegre, diversos municípios gaúchos afetados pelas chuvas, Lajeado, Eldorado do Sul, né? Está aqui a foto, né, do Pimenta com o Lula, o ministro da cidade ali, o Jader Filho, e o ministro das Relações Institucionais ali, né? Então tá aqui a notícia, né? O Alexandre Padilha, né, das Relações Institucionais. Várias cidades serão beneficiadas, né? O Paulo Pimenta dizendo que era um compromisso do Lula. Eu fui ver aqui no Google agora, tinha uma notícia de julho de 2024 agora, com a previsão deste fundo, né? E muita gente aí já dizia que virou lenda o fundo. Não, tá saindo aqui, ó. Então tá aqui, ó, a maior parte, 2,5 bilhões, será aplicada em diques e bacias de amortecimento e casas de bomba em Porto Alegre e Alvorada, né, Arroio e Feijó, 1,9 bilhões na bacia dos Sinos, né, na cidade de Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, Rolante, Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Igrejinha e Três Coroas, e também aqui, Eldorado do Sul, que é a cidade onde eu vivo, inclusive, 531 milhões, a bacia do Gravataí,
região metropolitana de Porto Alegre, São Leopoldo, Bacia de Caí, Montenegro. Então, praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? Medida provisória 1278, liberando esses recursos. Vamos seguir com Pimenta aqui, ó. O povo gaúcho, como é que o Brasil estava quando nós assumimos um país quebrado, um país que estava quebrado, calote em cima de calote do Paulo Guedes e do Bolsonaro, calote de precatórios, calote nos estados, não pagavam ninguém, uma dívida enorme, e nós estamos botando o Brasil em ordem. E aí, gente? E aí? O PIB cresceu mais do que o mercado apostava, a taxa de desemprego é a menor das últimas décadas. Mais de 300 novos mercados que foram abertos para os produtos brasileiros. A distribuição da renda crescendo. A vida está melhorando, gente. Só eles que não querem que o povo saiba. E eu digo muito aqui para vocês que 2025, gente, vai ser um ano ainda melhor. 2025 vai ser ainda melhor, Torres. Certo? Tá aí, pessoal, tá aí. O Paulo Pimenta faz algumas considerações a mais. Eu acho interessante, né? O Paulo Pimenta, ele tem o canal dele, ele faz os vídeos frequentemente aí, e só tem uma crítica a fazer, né, pessoal? O Paulo Pimenta é o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação, né? É a secretaria que distribui as verbas publicitárias do governo, inclusive, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma crítica pontual, né, gente, que é essa questão da distribuição das verbas, que é o não fomento de uma rede de comunicação alternativa, né, utilizando já aí as redes da dita mídia alternativa, né, os canais progressistas que a gente chama, não fomentando o surgimento de mídias locais, comunitárias, né. Eu acho que o governo federal ele peca muito nesse sentido, sabe, pessoal? Eu não sou daqueles que concordam que o governo precisa melhorar na comunicação, a comunicação tá muito ruim. Eu acho que o que está ruim, às vezes, é a própria política do governo em alguns sentidos, né, pessoal? É difícil a comunicação estar boa quando o governo propõe cortes no BPC, reduz o aumento do salário mínimo, esse tipo de coisa prejudica demais o nosso governo, e a direita sabe explorar muito bem esse tipo de ponto aí. A mídia golpista também vai explorar muito bem esse tipo de medida do governo. Então eu não concordo muito com essa questão estamos nos comunicando mal. Eu acho que o que falta é exatamente fazer essa rede de mídias alternativas. Fazer o que eu digo é financiar, é aportar recursos do governo federal nessas mídias, porque se a Rede Globo ganha recursos, se a Record, se o SBT ganham recursos da SECOM, por que as mídias alternativas não podem ganhar no mesmo patamar que eu digo? E por que o governo federal não pode investir mais forte no surgimento de novas mídias comunitárias, locais? Eu acho que seria importante a gente revisar esses investimentos aí da SECOM. Mas, enfim, tá dado o recado do Paulo Pimenta, acho que sempre é bom a gente ouvir e repercutir, né, pessoal? Vamos trazer aqui, então, agora o Brizola, tá, pessoal? Leonel de Moura Brizola. Sempre é bom ouvir, né? Sempre é bom ouvir. E cada vez que a gente ouve o Brizola, a gente nota que ele era um homem à frente do tempo dele. Nesse vídeo que a gente está trazendo aqui, pessoal, o Brizola fala tudo e um pouco mais. Parece que ele está falando hoje sobre o que está acontecendo no Brasil na questão da violência policial, dos grupos de extermínio, da violência contra a população pobre, preta, contra os jovens, da criminalização da juventude, da criminalização do povo pobre brasileiro. Então, é bom demais ouvir o Brizola. Vamos ouvir junto aqui, ó, pessoal. Só vou pedir para, antes de soltar o vídeo, para vocês deixarem a curtida e deixarem comentários aqui no chat, tá, pessoal? Falem aí o que vocês acham
de Brizola, eram brizolistas, não gostavam dele na época? Contem aqui, quero ver o que vocês pensam de Leonel de Moura Brizola. E podem deixar também a cidade da qual estão assistindo, isso aqui é importantíssimo para nós, tá? Leonel Brizola com o gordo Jô Soares aí, saudade do gordo também, né, pessoal? Sem a televisão. É um outro tipo de violência, João. Nada tem a ver essa violência do Rio de Janeiro com a máfia, com a de Chicago, a de Nova York. Não, isso é uma violência juvenil. Só para situar, tá, pessoal? Essa entrevista aqui foi dada para o Jô Soares quando o Brizola ainda era governador do Rio de Janeiro, no segundo mandato dele. Eu não sei precisar o ano, porque não estava no vídeo original lá, mas o Brizola foi governador do Rio entre 86 e 90, tá, pessoal? Não, erro. Entre 90 e 94 ele foi governador. Deixa eu até conferir isso aqui, pessoal, para não trazer informação errada para vocês. Brizola, governador, Rio de Janeiro. Ele ganha em 82, fica até 86 e depois, deixa eu ver aqui, ó. Foi de 91 a 94, governador do Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Porque ele ganha a eleição de 82 para o governo do Rio de Janeiro e governa até 86. Aí o Moreira Franco, né, governa na sequência. Ele governa, na realidade, de 83 a 87. Aí o Moreira Franco ganha, faz o mandato seguinte e depois ele vence novamente a eleição em 90 e governa de 91 a 94. Então, esta entrevista aqui, pessoal, é entre 91 e 94, só para a gente se situar, tá? E a resposta da sociedade pelos grupos dirigentes foi uma resposta irracional, estúpida, a da repressão. Vamos reprimir. Uma polícia em cada esquina. Vamos. E daí criaram-se as polícias particulares. E daí os grupos de repressão e daí a um passo para o extermínio. Então, as duas violências, as duas criminalidades que foram se desenvolvendo no Rio de Janeiro foram essas. Esta de baixo para cima, que criou desassossego, a insegurança para todo mundo, e a de cima para baixo, que acabou matando, assassinando. Eu sempre gritei contra isto, denunciei até num programa seu uma vez, que você ficou admirado, quando eu falei que se matava aos milhares, com a média de 20 anos. É uma matança de jovens. Justificam, é o jovem criminoso, deixa que mate. Há uma tendência das pessoas apavoradas com a violência e com os assaltos, que se faça isso. Aqui mesmo teve uma pessoa no seu programa, casualmente, porque eu sempre que posso estou lá sintonizando o João. Muito obrigado. Sempre que posso. É uma hora, assim, um pouco antes da gente ir dormir, é ótimo. Porque você é uma criatividade permanente, constante, colocando os assuntos em debate, aquilo que realmente é atualidade. Que figura, né? Que figura o Leonel Brizola. Parei pelo seguinte, para chamar a atenção e marcar aqui, ó. Ouçam o que ele vai dizer agora, gente. Ouçam o que ele vai dizer agora. Isso aqui é 30 anos, 35 anos atrás, tá, pessoal? Olha só. Para a gente não achar que é novidade isso aqui que ele está falando. E eu vi aquele indivíduo, um tal de Sivuca, aquele é um energúmeno, está processado. Ele foi eleito por essa gente que mórbida, compreendeu? Que quer dar o voto, porque ele diz, bandido bom é aquele bandido morto. Quer dizer, ele está fazendo a cobertura, tá? A propaganda do não é novidade, tá, pessoal? Não, senhor. Bandido tem que ir para a cadeia. O bom policial é aquele que não mata, prende. Só prende em último caso para defender a vida ou defender a vida do inocente. Jamais fazer da morte um método policial. E é isso que vem sendo feito, foi sendo feito no Rio de Janeiro, passou-se para São Paulo, passou-se para todas as grandes cidades brasileiras, agora especialmente está aqui em São Paulo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida, mata-se mais aqui que lá. E veja o quanto isso é perigoso. Nós estamos adotando uma pena de morte sumária.
informal entregue nas mãos de indivíduos que não têm qualificação para isso, nem investidura. Mas como é que começa? E se amanhã isso? pega um filho da gente, pega um filho de vocês, um neto, sem carteira, num exame qualquer, agride. Quantos casos de pessoas assassinadas pela Polícia Federal nessa semana, gente? Pela Polícia Federal, não, pelas polícias. Eu falei Polícia Federal porque eu vi agora há pouco na televisão uma jovem assassinada pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Balearam um carro de uma família que estava indo tranquilamente pela avenida, 5 tiros. Um deles acertou a menina e levou à morte da menina. E é só mais um caso, né? Então, é muito bom ouvir o Brizola falando isso há 35 anos atrás, gente. Vocês viram aquela do bandido bom é bandido morto? A clareza como ele desfaz aquilo e como ele diz o que tem que acontecer. Por que a gente não tem um político hoje para falar com essa clareza? Com palavras simples. Não é bandido bom, não é bandido morto, é bandido preso. Será que é tão difícil para os nossos deputados da esquerda falarem isso? Uma atitude desrespeitosa. Claro, nossos garotos são criados com honra, com dignidade. Só que elas reagem. E eles, como estão acostumados a matar, matam ali mesmo. Depois levam e dizem, não, atirou, estava na valeta. E aí como é que fica? Quer dizer, nós não podemos permitir isto. O Estado, a autoridade pública, empresários, ninguém tem o direito de jogar com a vida humana. Nós temos é que fazer justiça. Não podemos responder ao terrorismo com o terrorismo, ao sequestro com o sequestro, à bandidagem com a bandidagem. Então, eu praticamente era uma voz isolada nisso. O Estado não pode ser terrorista. Não é verdade? Você sabe que eu gritava contra isso, João? E você sabe que ninguém me acreditava? Mas eu cheguei a dizer, olha, milhares no governo Moreira. O governo Moreira Franco cruzou os braços, voltou as costas contra essa matança. Eu cheguei a pedir à Anistia Internacional que viesse, porque eu, governador, sentia dificuldade de investigar. Agora, com esses 2 massacres, com esse crime hediondo da Candelária, que matou crianças dormindo, que podiam ser assaltantes, podiam ser criminosos até, mas não se pode fazer isso. Mataram crianças dormindo, depois investiram contra uma favela por uma vingança, né? Desarmados, desumanizados, fizeram aquilo. Bom, isso rebentou como uma bomba. E você sabe que os meios de comunicação do nosso país sentiram que o mundo ia cobrar do Brasil aquilo. Como cobrou. Detalhe interessante aqui. A chacina da Candelária acontece em julho de 93. Brizola era governador. E vocês vejam a coragem desse indivíduo. Ele não está ali defendendo a polícia. Foi no governo dele que aconteceu a chacina da Candelária. Ele foi lá no Jô para falar que exigia responsabilização e para contar do que foi feito em relação à responsabilização dos responsáveis pela chacina da Candelária. Mas eu parei aqui só para dar uma situada e uma contextualizada interessante. Vocês viram que ele falou ali do Moreira Franco, né, que era cúmplice dessa matança da polícia, desse liberou geral para atuação policial. Moreira Franco foi exatamente quem governou o Rio no interregno ali. Ele governa de 83 a 87, o Moreira Franco de 88 até 90 e ele assume novamente em 91. E ele foi muito acusado pela Rede Globo, pelos jornalões da época, pelos políticos de direita, de liberar a criminalidade no Rio de Janeiro, exatamente porque ele exigia que a polícia do Rio de Janeiro tivesse respeito com a população. Ele proibiu as operações policiais nas comunidades, nas favelas, sem mandato judicial, que é o que prevê a nossa Constituição Federal. Ele proíbe isso, e por isso ele é acusado de ter relação com o narcotráfico, de liberar o narcotráfico no Rio de Janeiro, a criminalidade no Rio de Janeiro. Sempre foi isso que se disse em relação a Leonel Brizola. Eu me lembro que eu era jovem, assistia, fui bombardeado também pelos jornais nacionais da época, lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando Brizola retorna ao governo do Rio de Janeiro. Fui bombardeado, como muitos,
pela Rede Globo, dizendo que Brizola era culpado da criminalidade do Rio, do crime organizado no Rio de Janeiro. Uma grande mentira que foi dita em relação a Leonel Brizola. E você veja que nessa entrevista ele está desmascarando isso aqui. Ele está no olho do furacão da campanha da Rede Globo contra ele aqui. Fez um grande mal, não foi uma violência. E os não havia nada. Eu te digo o seguinte: podia não haver droga, podia não haver isso. Naquele tempo falava-se em tóxicos. Tirar o fenômeno, o que acontece, qual é o fenômeno dentro dessa violência toda que faz com que isso aconteça? E como é que você vai punir um chefe de quadrilha que já está punido, dando ordens de dentro de uma cadeia? Veja o seguinte: eu acho que esta resposta dos grupos dirigentes, das classes dirigentes, da própria sociedade, em querer corrigir a agressividade dos garotos, a agressividade juvenil, com a repressão, foi que criou esse contexto, João. Veja o seguinte: antes de 64, eu já andava por aí. Era deputado, eu me lembro muito bem, anos e anos, e não havia nada disto. Mas não havia o tráfico? Não havia violência. E Não havia nada. Eu te digo o seguinte: podia não haver droga, podia não haver isso. Naquele tempo falava-se em tóxicos. Tóxico. Já havia algumas prisões por tóxicos. Tóxico. Eu fui governador antes de 64. João, Mas não havia, essa rede de tráfico de drogas. Não havia criança assaltando na rua. Todo mundo podia andar por aí. Não havia absolutamente nenhum assalto a banco. As pessoas carregavam dinheiro na mão. Assim. Sim, senhor. João, deixa eu lhe contar. Permita que eu lhe relate um detalhe aqui em segundos. Sabe que eu era governador do Rio Grande do Sul. Então, eu, governador, éramos um casal jovem, eu e a Neuza. Chegávamos fim de semana, tomávamos o nosso carro, tinha um carrinho guardado ali. Pegávamos 3 crianças. Eu tinha comprado uma barracazinha na Alemanha, botava a barracazinha ali, as coisas de fazer churrasco, café. Fantástico. Eu ia buscar um lugar pelo interior, ou na praia, em algum lugar para acampar. E lá ficava o sábado, domingo, com as crianças, não levava segurança, não levava uma arma. E não foi uma vez, foram dezenas de vezes, porque nós gostávamos de fazer esse programa. Hoje, não se pode parar numa estrada para mudar um pneu. Não havia isso. Isso veio esse crime com o ambiente, veio com o ambiente da violência de 64. Veio com a cultura da violência. Aí entrou a televisão, os serviços policiais, que eram até bem organizados contra os punguistas, contra um ladrão, outro, foram desmantelados para serem empregados na repressão política. E foi se criando esse caldo de cultura. E por que o Rio de Janeiro virou tamanho foco de tráfico de drogas? Mas Me responda João, isso, Leonel. Vou te responder, João. Eu quero te perguntar o seguinte: não tenho preocupação em lhe responder, porque eu não lhe considero um inimigo do Rio de Janeiro. Não, eu sou inclusive carioca. Pois então. Pessoal, deixa eu avançar aqui, tem um outro ponto aqui que ele fala da Rede Globo. Essas situações. E é o que estamos fazendo. Tanto que, no Rio, a criminalidade... Quase 30 mil pessoas no governo... Foi. Então, o que acontece? Nós estamos agindo lá, em meio a uma situação. Uma coisa irrelevante. Ver 2,5 milhões de precisamente naquele feriado, de integrantes da polícia do Rio de Janeiro, é verdade. Foi. Então, o que acontece? Nós estamos agindo lá, em meio a uma situação. Agora, quando eu me apresento aqui, dessa forma, portando um certo ressentimento, é pelo seguinte, porque no dia 12, precisamente naquele feriado, agora ele vai falar aqui, pessoal, de uma questão que a Rede Globo explorou demais, que foi dos arrastões na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Os arrastões da Zona Sul do Rio de Janeiro, que a Rede Globo transformou numa onda de criminalidade no Rio de Janeiro, prejudicou o turismo, prejudicou o Rio de Janeiro na época que o Brizola era governador. Para a gente ter uma noção do que a Rede Globo já fez no Brasil. Vamos ver o que ele vai contar aqui. Ó. Eu estava praticamente só lá no Rio de Janeiro, meus colaboradores estavam fora. Eu digo, bom, o plantão é meu. Peguei um helicóptero, estive em Angra, estive em Cabo Frio, fiz vários vais-vens da Barra, Grumari, até Itaipu, Niterói, observando. Jó, eu nunca tinha visto espetáculo mais esplendoroso da minha vida do que aquele. Ver 2,5 milhões de pessoas fazendo o seu lazer na praia, tranquilamente, ao longo daqueles 70 quilômetros. Não ocorreu rigorosamente nada, a não ser uma arruaça, uma desordem de garotos ali sobre Ipanema, uma coisa irrelevante, circunscrita, que não molestou sequer 0,1% de toda essa multidão. E eu me senti indignado como governante, como alguém que está lutando contra essa ordem de coisas. De repente, a TV Globo vai ali e mete o foco ali naquilo ali. Mete o foco naquilo ali. Chega no Jornal Nacional, joga aquilo, forneceu as imagens para a CNN, para o mundo inteiro, repete 3 noites seguidas no Jornal Nacional, uma coisa irrelevante. E no Fantástico? Que não tinha nada a ver com aquele espetáculo, rebentando com o turismo do Rio de Janeiro, dando cobertura para toda esta posição discriminatória, quase que racista, de apresentar aquela juventude que vem dos bairros porque é escurinha, como se viesse massacrar, viesse roubar. Não houve naquele incidente uma pessoa de cabeça quebrada, não se tirou ninguém na ambulância, não houve nada, rigorosamente. Não houve um roubo, não houve um assalto, não houve nada, rigorosamente, a não ser uma arruaça de garoto ali. Apresentou aquilo no mundo como se fora um terremoto social. Mas, governador, eu vi outras, eu vi outras televisões, as pessoas comentando, eu sei, entrevistas com chefes de gangue dizendo o seguinte, olha, nós vamos lá para brigar uma mesmo. reitoria. Vocês também se deixam influir por uma onda, compreendeu como é? Que vai se criando, ela tem um poder muito grande. Ela, com essa audição que tem, ela vai criando um ambiente, ela tem muito peso. E essa que é a verdade. Quer dizer, o governo do Rio de Janeiro não tem outra posição senão, primeiro, eu vou amanhã, o presidente da República, pedir uma providência do governo federal contra o mal que a Globo fez ao Rio de Janeiro. Vou questionar, porque ninguém... Olha como o público era influenciado pela Rede Globo, vaiando o Brizola. Não é a primeira vez nessa entrevista, tá? Eu já cortei um pedaço aqui. Várias vezes eles fazem esse tipo de intervenção censurando o Brizola. Quem tem o direito de usar os canais de televisão dessa forma? O canal de televisão e de rádio não é como um jornal, que o sujeito vende e compra quem quiser. O canal de televisão pertence a todos. Pertence à nação. O concessionário de um canal de televisão é como um concessionário de uma linha de ônibus. Ele não pode transportar uns contra os outros. A Rede Globo mentiu. Ela espargiu pelo mundo uma mentira. Ela podia fazer uma reportagem sobre tudo e depois apontar aquilo ali, aquele grão de areia e dizer, infelizmente, né, houve isso por parte de alguns irresponsáveis. Mas fazer essa propaganda contra o Rio de Janeiro, por que destruir o turismo do Rio de Janeiro? Depois daquelas reportagens eu pergunto, quem vai comprar passagem para o Rio de Janeiro? Os cancelamentos estão lá. Quer dizer, por que criar aquela discriminação
contra os rapazes e moças que vêm dos bairros. Por que isto? Mas não tenho o direito de fazer isto. Mas agora, eu duvido. Não houve violência porque ninguém se machucou. Um arruaço de graças a Deus ninguém não pode apresentar para o mundo. Isso não tem força de notícia, de expressão. Não tem para fazer esse mal contra o Rio de Janeiro. Eu, francamente, eu não posso crer que fosse conveniente que houvesse uma briga de garoto aqui no centro de São Paulo. Você acha que foi superdimensionado? Claro que foi explorado. Foi explorado perversamente contra o Rio de Janeiro. Segundo, o movimento negro do partido vai fazer também uma representação contra isto que considero discriminação e uma tentativa de segregação. Porque lá o que faltava dizer é o seguinte: fecha o túnel, não ponha ônibus para essa gente. E como há pouco nós ouvíamos aqui, quando você se entrevistava esse escritor e jornalista, ele dizia: é a luta deles pelo direito de ir à praia. A praia não pertence só a alguns poucos, pertence a todos. É como os canais de televisão. Pertence a todos. Um concessionário não pode discriminar. Um concessionário tem que servir a todos. Por isso que, essencialmente, a televisão se destina à prática do bom jornalismo, à prática da boa informação, da cultura e da educação, e não para esse tipo de jogo. E mais, vou ainda também representar junto ao Ministério Público sobre isso. Eu tenho... Tá aí uma grande entrevista de Brizola, né? Abordando a questão da violência, a questão da concessão dos canais da rede de televisão e rádio, questões que até hoje são atuais no Brasil, gente. Até hoje são atuais, extremamente atuais, né? Ou vocês não estão vendo aí essa mídia grotesca atacando o Lula de forma vil, criando uma crise numa economia que anda bem. E a questão da violência, bom, não vou repetir o que eu já disse aqui, né? Brizola é Brizola, gente. Tem que ser ouvido, tem que ser ouvido. Tinha que ter sido ouvido lá atrás, sabe? Lá atrás tinha que ter sido ouvido, tinha que ter sido presidente do Brasil, né? Um cara que era governador do estado, pegava a família, esposa e 3 filhos, botava no carrinho com uma barraca comprada na Alemanha e ia acampar no fim de semana, gente. Perdemos um presidente como o Leonel Brizola. Que país, que triste um país que tem isso na história, né? Ter perdido a oportunidade de ter um presidente como Leonel de Moura Brizola. Chegamos ao fim, pessoal. Chegamos ao fim. Vou pedir para vocês deixarem a curtida, comentários no chat bastante. Falem aí sobre o Brizola, quando o Bolsonaro será preso. Digam a cidade que estão assistindo, tá, pessoal? Importante para nós esses comentários que vocês deixam aqui na caixa de comentários. Quem puder se tornar membro do canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Isso aqui é de uma importância magnífica para o crescimento do nosso canal. A gente quer chegar em 500 no nosso clube de membros, aqui a nossa comunidade, já estamos em 300 e estamos avançando. O Pix do canal, tá, pessoal? avoztrabalhadora@gmail.com ou o QR Code que fica aqui em cima o tempo inteiro. E para fechar os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, cujos links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu convido vocês a abrirem a descrição aqui, clicarem em cima dos links e se cadastrarem lá nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Certo, pessoal? Valeu todo mundo aí. Paz entre nós, guerra aos senhores.